Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao Sesc e à Boitempo pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer também aos meus debatedores, que a gente vai conversar bastante hoje sobre educação e educação pública. Meu nome é Tori Oliveira, sou jornalista, trabalho na Nova Escola, e a ideia hoje é a gente discutir justamente a questão da educação pública por meio das diferentes perspectivas, né, que cada um vai trazer, uma estudante, um cientista político, um professor, sobre esse tema. Vou apresentá-los brevemente. A Aniele Silva é estudante do curso de licenciatura em Ciências Sociais da Universidade 9 de Julho, é paraibana, lésbica, tem 21 anos e sempre estudou em escola pública, onde ela participou das ocupações de 2015 aqui em São Paulo. Ela é ativista dos direitos LGBTs e das mulheres e trabalha como orientadora socioeducacional no Centro de Referência e Defesa da Diversidade. Bem-vinda, Aniele. O Daniel Cara é cientista político, é doutorando em Educação pela USP e coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E o Jones Manuel é professor, historiador, mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, comunicador popular e militante do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Obrigada a todos. Cada um agora vai ter de 5 a 10 minutos, tá, gente, para vocês fazerem uma fala inicial. Eu vou pedir para o Jones começar. Tudo pode ser? Então, tá bom. Boa tarde a todas e todos. Debate sobre educação, papel da educação contra a barbárie. Evidentemente, muita coisa eu não vou conseguir falar, porque a fala inicial é de 5 a 10 minutos, né? Então, vários aspectos vão ficar para o momento das perguntas do debate posterior. Quero começar tratando que, do ponto de vista da educação formal, do complexo sistema público e privado de educação estruturado no nosso país, essa educação ela não tem papel de combate na barbárie, ela não combate a barbárie. Pelo contrário, é uma educação que garante a condição de país subdesenvolvido e dependente do Brasil. Portanto, é uma educação orientada por uma perspectiva colonial, é uma educação que é fundamental para a reprodução do racismo, do machismo e da LGBTfobia, é uma educação voltada para a dominação de classe burguesa no país e que garante fundamentalmente formação de uma força de trabalho com graus de qualificação diferenciados para atender os interesses do mercado burguês, além de também formar subjetividades adequadas ao padrão de funcionamento das estruturas de poder postas, né? Subjetividades, formas de consciência adequadas ao padrão de dominação que está estruturado no nosso país. Então, a educação, tal como ela está posta dentro da sociedade burguesa, ela não é uma educação emancipatória. A nível teórico mais preciso, a gente pode dizer que a educação é um complexo social que existe na dimensão da reprodução social e que é funcional à reprodução histórica das relações de produção e de poder. Tecla SAP. O que é que significa isso? De maneira didática, a gente pode dizer que existem duas grandes esferas na sociedade. A esfera da produção, circulação de riquezas, e a esfera da reprodução social, onde, por exemplo, se reproduz a classe trabalhadora enquanto classe para ser explorada no âmbito da produção. E aí entra a educação, assistência social, saúde, e por aí vai. Fundamentalmente, o papel da educação na sociedade burguesa é formar sujeitos adequados à sociedade burguesa. Só que, dentro da divisão social do trabalho, as áreas da reprodução social, via de regra, têm uma margem de manobra maior no processo de execução do trabalho. Então, um trabalhador de uma fábrica, por exemplo, o controle no processo de trabalho sobre esse trabalhador é infinitamente maior do que um professor. Eu, na minha escola, eu posso falar, por exemplo, de poder popular. Eu posso falar de revolução. Eu posso falar que o capitalismo ele é inviável para a humanidade. Evidentemente, como sempre acontece, depois eu vou levar uma chamada da coordenadora pedagógica. Mas aí é da vida, a gente já se acostumou com o jogo. Mas eu posso falar isso. Assim como existe a base curricular nacional da escola, o plano político-pedagógico, etc. e tal, mas a gente sabe que o professor tem uma margem de manobra até interessante para trabalhar a forma como ele acha mais adequada dentro da sala de aula.
A despeito disso, porém, isso não muda o fato de que meu papel ali é estar dentro de um sistema em que eu sou uma pequena peça e que eu não vou mudar o sentido desse sistema, que é garantir a reprodução das condições burguesas de existência. Só que, no regime democrático burguês, numa situação normal, o próprio princípio de legitimação da educação apela para um discurso democrático, um discurso humanista, um discurso cidadão, de que a educação tem um papel de formar seres humanos plenos, de educar para a cidadania, de educar para a democracia. Só que no momento de ofensiva burguesa reacionária, que é o que a gente vive, materializado no bolsonarismo, mas que vai para muito além disso, até esse discurso típico da democracia formal burguesa fica de lado. E se abre uma ofensiva contra a educação e contra os valores democráticos e humanistas brutais. Hoje, no Brasil, existe um projeto que não começou de agora, mas que vem em processo de aceleramento, de destruição, inclusive, de noções democráticas mínimas, como, por exemplo, a universalização da escola para toda criança e adolescente no Brasil. Isso é coisa do passado. Assim como a ideia de que vamos trabalhar numa perspectiva de que o ensino superior seja cada vez mais acessível, que cada vez mais jovens tenham acesso ao ensino superior. Essa ideia foi deixada de lado. Assim como o discurso legitimador da instituição escolar, a partir da Constituição de 88, da escola como um espaço de formar para a cidadania, hoje, a nível oficial de discurso de Estado, isso foi abandonado. Foi abandonado não só a nível de governo federal, como também a nível de vários e vários governos estaduais. A prova disso é que no estado em que eu estava trabalhando, no governo da Bahia, que é governado pelo Rui Costa, que é do PT, há um processo gigantesco de militarização das escolas, em que o centro do discurso institucional é a escola como um lugar de disciplina. É a escola para formar um sujeito disciplinar que não vai cometer crimes, que não vai estar nas ruas. Então, a escola é um ambiente, por essência, de disciplina. Se o Foucault estivesse aqui, ele ia dizer, acertei. Um pouco, não muito. Então, até esse discurso foi abandonado. E foi abandonado por quê? Não é porque Bolsonaro é reacionário, embora ele seja. Não é porque o ministro da Educação é reacionário e imbecil, embora ele seja. Eu costumo dizer que, dentro de uma sociedade capitalista, existem 3 grandes vetores de demanda pela educação. Reivindicações democráticas da classe trabalhadora, quando exige expansão da educação, das escolas, das creches, das vagas da universidade, numa perspectiva de mobilidade social e de acesso à cultura, e a concepção da educação enquanto direitos. Demandas da classe média, das camadas médias, para manter o seu padrão, o seu status social, para se reproduzir enquanto classe média. Então, historicamente, no Brasil, especialmente dos anos 30 até a ditadura empresarial militar de 64, a demanda por ensino superior foi uma demanda quase que exclusivamente voltada à classe média para reproduzir o seu papel enquanto classe média, para garantir o seu papel na divisão social do trabalho. E uma demanda da burguesia interna em momentos de expansão da dinâmica de acumulação capitalista, quando, crescendo as forças produtivas, se complexificando a estrutura econômica do país, a burguesia necessita de engenheiros, de técnicos, de professores, de cientistas sociais, de médicos e por aí vai. O Brasil vive hoje uma fase de acumulação capitalista, eu acho que isso é central para a gente entender por que a educação é tão atacada. Uma fase de acumulação capitalista que não é mais necessário, do ponto de vista burguês, formar engenheiros, técnicos, cientistas da computação, professores, economistas, arquitetos em massa. Como a gente sabe, o engenheiro ele se forma hoje em engenharia para ser Uber ou trabalhar como administrador de empresa. O arquiteto ele se forma para ficar desempregado. O técnico também, e por aí vai. A fase de acumulação capitalista brasileira, centrada em 2 aspectos centrais, que é a produção primária exportadora, né? Esse projeto Brasil Fazendão, é soja, carne de vaca, laranja, café, minério de ferro bruto, petróleo não refinado e na especulação financeira.
Esse é o centro da acumulação capitalista hoje no Brasil e toda uma massa de trabalhadores informais no setor de serviços. Tanto que a iFood e Uber já são os 2 maiores empregadores no Brasil. Uma economia dessa, ela não precisa do Unicamp, de uma USP, da UFRJ, de um UFPE. Não é necessário para a burguesia. Instituições de ponta, como a Embrapa, que teve um papel muito importante na expansão do agronegócio, até uma instituição como a Embrapa, hoje, do ponto de vista da burguesia, não é mais tão interessante, porque ela pode comprar tecnologia da Monsanto ou de qualquer outra multinacional do setor. Então, a educação ela sofre essa ofensiva. Ela está seriamente ameaçada porque, a burguesia brasileira não tem mais interesse num projeto minimamente nacional e democrático de educação. Porque existe uma ofensiva reacionária comandada pelas classes dominantes, pela uma palavra que saiu de moda, mas eu considero que é fundamental para entender qualquer coisa no Brasil, que é o imperialismo. Essa ofensiva reacionária quebra o discurso de legitimação do sistema educacional a partir de valores humanistas e democráticos. E o terceiro aspecto, os monopólios privados da educação querem esse nicho de mercado. Aí vem a expansão do ensino superior privado, da educação à distância, de redes de escola privada, a crescimento de propostas de voucher na educação, em todos os níveis, e por aí vai. Então, esses 3 vetores que articulam interesses diferenciados da classe dominante colocam a educação em perigo. E como é que a gente vai conseguir defender a educação? Eu vou fazer uma provocação para passar... Tem que concluir já? Por favor. Concluindo, vou fazer uma provocação para passar e a gente ampliar o debate. Eu acho que a gente não vai conseguir defender a educação dizendo que a educação desenvolve o país, que a educação vai tirar o país do subdesenvolvimento da dependência, porque isso, além de ser uma ideia liberal, hoje, na conjuntura brasileira, a meu ver, é uma ideia reacionária. Perguntem por quê, por favor, para eu desenvolver. Eu acho que a gente também não vai conseguir defender a educação dizendo que a educação vai ser o signo da igualdade social no Brasil. Eu acho que a gente também não vai conseguir defender a educação numa perspectiva iluminista, meio tardia, de que a educação vai iluminar a consciência do povo brasileiro e vai fazer com que ele não acredite mais em mamadeira de piroca, por exemplo. Eu acho que não é assim que a gente vai conseguir defender a educação. E aí, como a gente vai conseguir defender a educação, a gente fala nas próximas intervenções, porque acabou o tempo. Obrigado. Obrigada, Jones. Daniel, por favor. Bom, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a organização do seminário. O seminário ganhou o Brasil, então esse é um mérito, né, da Boitempo, do SESC. Eu acho que, de fato, as pessoas querem debater a democracia e reconhecem que ela está em colapso. Eu vou até tensionar um pouco essa ideia, porque eu acho que a gente precisa matizar o que significa esse colapso, né? Então, aproveitando, vai ser uma fala bastante dialógica com a fala do Jonas. Em primeiro lugar, eu acredito que a gente precisa determinar o que é barbárie, né, para falar sobre educação contra a barbárie. E para determinar o que é barbárie, você pode trilhar vários caminhos. No nosso livro, né, que eu e a Aniele escrevemos, né, mas que é organizado pelo Fernando Cássio, tem várias definições de barbárie. No meu artigo, eu trabalho com a ideia de que a barbárie é a expressão no Brasil de hoje, e não é só no Brasil, isso é importante frisar. No mundo todo, isso tem sido uma expressão corrente, especialmente nos países em desenvolvimento. Mas tem sido a expressão de uma articulação, e aí, América Latina, essa percepção é mais sensível, de uma articulação entre o ultraliberalismo, que é uma nova face da ideologia neoliberal, com o ultraconservadorismo, que é, no caso brasileiro, uma expressão muito própria. A sociedade brasileira sempre foi uma sociedade autoritária, é uma sociedade extremamente violenta, uma sociedade em que teve uma série de insurgências populares que não são escritas na nossa história. Quantas pessoas nos livros de história leram sobre as insurgências? Quem aqui conhece a história da revolta dos malês, que tomaram Salvador, e tomaram africanos que tomam Salvador, inclusive africanos alfabetizados. E eu tive recentemente na Costa do Marfim, e eles têm muito orgulho, né, da história. O incrível é que na Costa do Marfim se leciona sobre a revolta dos malês,
que é da comunidade Yorubá, que também compõe a Costa do Marfim, mas no Brasil não seleciona. Então, a sociedade brasileira é uma sociedade autoritária, é uma sociedade conservadora, que num período, a partir da Constituição de 88, a gente acreditou que, de fato, tinha iniciado uma nova etapa da nossa história. E, muitas vezes, aí eu faço uma autocrítica, né, como um coordenador de um movimento que luta pela educação, um movimento que se coloca contra a participação empresarial da maneira como ela tem se organizado, né, e que tem em diversas pautas, especialmente agora no Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, que tramita agora, né, eu vim de Brasília porque estava discutindo o Fundeb. A gente tem se posicionado extremamente contrário à posição da bancada de parlamentares que se articulam em torno da Fundação Lehman, Todos pela Educação, que, inclusive, Jonas, tem defendido a questão do voucher, né? Então, é importante dizer, depois também, quem quiser perguntar sobre o que é voucher, a gente aprofunda, porque não vai dar tempo aqui. Mas o fato é que o ultraconservadorismo e o ultraliberalismo, eles têm se articulado de maneira bastante presente. Eu costumo dizer que o governo Temer, por exemplo, foi um governo ultraliberal em aliança com os ultraconservadores. E o Bolsonaro é exatamente o aspecto inverso disso. É um governo ultraconservador em aliança com o ultraliberalismo. O ultraconservadorismo ele ataca diretamente os direitos civis, especialmente da comunidade LGBT, especialmente das mulheres, especialmente da população negra. E o ultraconservadorismo ele tem uma estratégia de afirmação de uma primazia cristã, da moral cristã, dos dogmas cristãos. O ultraliberalismo é o ataque aos direitos sociais, né? E ele é um ultraliberalismo, e essa é a diferença para o neoliberalismo, é que, como diz o Todorov, num livro recente, né, sobre o fim da democracia e sobre a maneira como a democracia está em risco, ele vai dizer de forma muito clara que é uma nova vertente do neoliberalismo porque perdeu o comedimento. Hoje a gente vê, por exemplo, nos jornais, especialmente o valor econômico. O valor econômico talvez seja a expressão mais clara da posição do mercado financeiro. E aí, até adicionando a questão do capitalismo brasileiro que o Jonas trouxe, na realidade, o capitalismo brasileiro hoje é comandado pelo mercado financeiro. Eu concordo com o Márcio Postman, né? O mercado financeiro comanda votações no Congresso Nacional. Eu estava no dia da votação do impeachment na Câmara dos Deputados em defesa do mandato da presidenta Dilma, e era assustador observar que os banqueiros estavam presentes e todo mundo foi retirado do Congresso, inclusive eu fui retirado. Mas os banqueiros continuaram lá, os representantes, não os banqueiros em si. Então, o mercado financeiro ele tem essa forte capacidade de articulação. E o descomedimento deles é que eles não têm vergonha de apresentar no Brasil, logo depois que o Temer assume, a política econômica mais radical do mundo, isso quem considera, inclusive, é o Fundo Monetário Internacional, a Organização das Nações Unidas, que é a Emenda Constitucional 95 de 2016, que representa o fim do investimento nos direitos sociais, especialmente educação e saúde, que são as duas áreas mais atacadas. Eu acreditava isso quando escrevi o livro. Hoje eu dou um passo além e eu começo a perceber que a função sistêmica do ultraconservadorismo é ajudar também a desconstrução dos direitos sociais. Em que medida? O que acontece com Escola Sem Partido? Aliás, quarta-feira a gente ganhou e arquivou a Escola Sem Partido no Espírito Santo. E essa história é legal de dizer, porque eu quero mandar minha solidariedade para os professores e para o nosso comitê de Minas Gerais. A gente não conseguiu segurar em BH, mas no Espírito Santo eles estavam com ampla maioria e perderam porque a gente mostrou aquilo que significa Escola Sem Partido. Escola Sem Partido é uma escola completamente medíocre, uma escola que não ensina, e muitos pais do Escola Sem Partido, porque a gente tem que dialogar. A gente tem que parar com essa ideia de que tem que se buscar o consenso, porque o consenso no Brasil, muitas vezes, ele significa a apropriação do discurso da elite e uma matização do discurso da elite. E a gente tem que enfrentar a construção do consenso com um projeto. E quando a gente chega para um pai do Escola Sem Partido, que defende Escola Sem Partido, e diz: você quer mesmo que seu filho tenha uma escola acientífica? Que ele não aprenda a teoria da evolução?
que ele não aprenda que as mulheres conquistaram o direito ao voto e a serem votadas, que se não fossem os movimentos anarquistas, socialistas e comunistas, as crianças continuariam trabalhando, a tal ponto que o presidente da República defendeu, no dia 5 de julho, o retorno do trabalho infantil. Ontem a gente estava com o Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, que é o maior lutador contra o trabalho infantil, e ele estava no Brasil porque ele está assustado que o Bolsonaro tem feito essa defesa internacionalmente. Então, o que acontece? Eu acho que esse é o ponto que eu quero trazer como referência. O ultraconservadorismo nada mais é do que uma estratégia também de desconstrução dos direitos sociais. Porque quando eu defendo escola sem partido, para quem defende escola sem partido, a gente claramente é contra, quando se defende escola sem partido, o que está se defendendo? O fim do papel do professor. Quando se defende a educação domiciliar vai ser desse tamanhinho, porque as famílias não vão poder abdicar da escola. Mas o que está se dizendo? Que a escola é um lugar de desconstrução da moral e dos bons costumes, é um lugar de perdição. Eu atuei em escola pública, eu desafio qualquer militante da ultradireita a mostrar um kit gay, como eles falam, que antes era o kit anti-homofobia, que sequer foi enviado, e aqui fica a minha crítica ao governo Dilma, que devia ter sido enviado para as escolas, porque é indiscutível a necessidade de se discutir a questão dos direitos sexuais, reprodutivos e das identidades nas escolas. Então, o que acontece? Escola cívico-militar, que agora é a grande pauta do governo Bolsonaro. O que ela representa? Escola cívico-militar representa centralmente um enfrentamento à pedagogia. Eles trabalham com oposição, com dicotomia simples. Então, é a pedagogia contra a disciplina, como se pedagogia não incluísse disciplina. Só que a disciplina não pode ser autoritária. E esse é o ponto que eles defendem concretamente nas escolas. Agora, o que eu estou querendo dizer aqui é que o ultraconservadorismo ele atua em favor do ultraliberalismo, porque, centralmente, o que está posto em debate no Brasil, e essa era a grande pauta de quando o Hayek reuniu Milton Friedman e vários outros intelectuais neoliberais e formam o neoliberalismo no final da década de 50 do século passado, basicamente o que eles defendem é que a desigualdade é positiva, em muitos níveis, para o desenvolvimento econômico, na visão deles, e, mais do que isso, eles defendem que, além da desigualdade ser positiva, o Estado não deve se preocupar prioritariamente com os direitos sociais. Naquele momento, eles eram, imagina, o mundo social-democrata, pós-guerra, keynesianismo evoluindo, a ideia de um capitalismo civilizatório que depois começa a se romper com a emergência do governo do Pinochet no Chile, Thatcher e Reagan, né? O Pinochet, inclusive a América Latina tem essa particularidade. Na América Latina que mais se desenvolveu um governo neoliberal. Mas o fato é que essa agenda que eles constroem hoje é uma agenda central para as políticas de desenvolvimento. E praticamente todos os países do mundo, com políticas educacionais como a Base Nacional Comum Curricular, que são equivalentes em vários lugares do mundo, avaliação de larga escala, controle do trabalho docente, o que eles querem? É conter o financiamento da educação. Então, na realidade, o desafio que nós temos é enfrentar essa situação e fazer com que o investimento em educação seja pautado naquilo que o Jonas trouxe, que ele tem que ser pautado no direito à educação, não da educação como um serviço, a educação como um caminho para o capital humano, a educação como um caminho para o desenvolvimento do capitalismo. Obrigada, Daniel. Muito obrigado. Por favor, Aniele, faça as honras. Obrigada. Boa tarde. Eu começo sempre as minhas falas pensando no que é a escola e no que ela contribuiu para mim e para todos os jovens que eu já conheci. Não sei se todos puderam ler o capítulo que eu escrevi no Educação contra a Barbárie, mas ele é importante, inclusive para mim, que escrevi ele, depois de um tempo reler, e eu sempre releio ele, porque algumas coisas parecem inacreditáveis na prática, né? E quando você percebe coisas que aconteceram com você, depois que elas aconteceram e quando você reflete sobre elas, você percebe muitas coisas e muitos direitos que foram violados dentro do ambiente escolar, que era um ambiente que deveria te proteger, né? E aí, pensando sobre o que é a escola e qual a importância da educação para a gente, né, como a gente consegue combater essa barbárie a partir da escola, eu fico pensando no que é a escola e para que ela serve, né?
Para mim, a escola é o lugar que você vai ter o primeiro contato com a sociedade, né, fora da sua família. É o lugar que você vai se construir enquanto pessoa, enquanto cidadão, é o lugar que você vai construir a sua identidade, o lugar que você vai ter as suas descobertas, as descobertas de quem você é, daquilo que você gosta, né? E a escola hoje, do jeito que ela é estruturada, ela é uma escola muito excludente, é uma escola muito preconceituosa, que sustenta vários tipos de discriminação, como os colegas trouxeram aqui. E aí, pensando um pouco sobre isso, né, eu participei do movimento de ocupações das escolas secundaristas, em 2015, e a gente construiu uma escola que foi diferente, né? O nosso movimento trouxe um modelo de escola que é um modelo muito temido pelo Estado, né? Que é um modelo em que os estudantes têm voz, que eles fazem, que eles constroem, que eles participam da construção dessa escola, né? O movimento de ocupações foi um movimento unificado, foi um movimento lindo, foi um movimento grande, em que os estudantes puderam construir aquilo que eles queriam estudar. E eu não estou dizendo que não é importante, né, ter coisas pré-definidas que a gente tem que estudar. Tem coisas que são muito importantes, que são métodos científicos e que a gente tem sim que parar para pensar. Só que, para além disso, a escola é o ambiente, além da sua família, que vai construir quem você é. E se a gente não puder discutir coisas que desrespeitam a nós dentro da escola, onde é que a gente vai discutir? Nós passamos 12, 13, 14 anos dentro da escola, tem gente que passa 15 anos, porque repete várias séries e fica na escola, e constrói o seu pensamento a partir dali, né? Tudo aquilo que a gente conhece, que a gente pensa, é construído também pelo ambiente escolar, né? E todo o contato que a gente tem com as outras pessoas vai dizer como a gente vai reagir no ambiente de trabalho, na sociedade afora, né? Vai desdobrar nas nossas relações. Então, eu pude escrever também em 2016 essa cartilha, ela está disponível em PDF, chama Por que Discutir Gênero na Escola? E aí eu trago um pouco sobre a importância dessa discussão e por que a gente tem sim que falar sobre gênero e sobre sexualidade dentro da escola, porque para mim foi muito difícil me descobrir lésbica dentro da escola, porque eu tinha uma família que era meio aberta, mas não tão aberta assim, e o único lugar que eu poderia falar sobre isso, que era o único outro lugar que eu frequentava, além da minha casa, era a escola, que, né, muitos jovens da casa para a escola, de escola para casa. E eu não pude discutir sobre essas questões dentro da escola, porque a minha escola era uma escola super conservadora, era uma escola estadual, né, fica na periferia da Zona Leste, no bairro de Sapopemba. E aí, a escola, por ser muito conservadora, muitas vezes me reprimiu, me oprimiu, me excluiu. E não só a mim, né, vários outros jovens. E aí, depois de ter passado por várias situações, eu fico pensando... qual é o tipo de cidadão que a gente quer construir, né? Qual é o tipo de jovem que a gente quer? A gente escuta muitos discursos por aí falando que os jovens são o futuro do Brasil, mas se o futuro do Brasil é do jeito que está estruturado, o Brasil nunca vai crescer e nunca vai andar para frente. A gente tem que começar a escutar os jovens e voltar para dentro da escola. A gente nunca vai conseguir construir uma escola que seja igualitária se a gente não entrar dentro das escolas que estão excluídas para conversar com esses jovens. Eu sei que é importante a minha presença aqui, estar aqui falando com vocês, e vocês escutando e refletindo sobre a minha vivência e tudo aquilo que eu penso, mas eu sou só uma dentre milhões de jovens e eu nunca vou conseguir trazer todas as demandas dos outros jovens. Então, para a gente discutir educação contra a barbárie, para a gente conseguir combater a barbárie, a gente tem que chegar lá na ponta, na base, nas periferias e conversar com os estudantes que estão lá para saber, porque eles, mais do que ninguém, sabem o que é educação pública, o que ela representa na vida deles, porque a educação pública hoje, eu escutei isso de uma amiga, a Tayane, ela é de uma escola do Rio de Janeiro, e por mais sucateada que a escola pública esteja hoje, a educação esteja sendo desmontada, a escola pública ainda salva milhões de jovens. A escola pública ainda salva milhões de jovens das drogas, da morte. E é nessa escola que a gente tem que investir, e é essa escola que eu acredito. A gente tem que reestruturar essa escola e trazer para dentro dela todas as discussões da nossa vida. Porque a escola, sim, é um lugar de debate, é um lugar de construção, e é o lugar que a gente quer discutir.
mais do que ninguém, os estudantes podem dizer sim o que eles querem discutir dentro da escola. Não é o presidente que nem sequer pisou na escola de periferia para dizer, não são os governadores, até os ministros da educação. Pergunta no tempo das ocupações quantos deles visitaram escolas públicas para saber quais são os reais problemas. Nós, estudantes de escola pública, sabemos quais são os problemas e sabemos como a gente quer combater eles. Mas enquanto não chegarem até lá e escutarem a gente e não chegar fingindo que sabe ou impondo suas ideias, porque as pessoas que são mais velhas, elas fazem muito isso com os jovens, elas acham que sabem os problemas que eles estão passando, o que eles precisam. Nós nunca sabemos, a gente aprende o tempo inteiro com todo mundo. Então, é importante a gente escutar esse jovem. Então, para a gente combater essa barbárie, e não só a barbárie que está acontecendo dentro da escola, mas a barbárie que está acontecendo no país inteiro, a gente precisa escutar quem está na ponta. Porque, mais do que ninguém, quem está na ponta pode dizer milhões de formas da gente combater essa barbárie. Obrigada, Aniele. Essa defesa, né, da educação pública de qualidade é quase um clichê, é uma coisa que aparece todo ano eleitoral, tanto nas promessas dos políticos de diferentes partidos e espectros políticos, quanto na fala, nos anseios das pessoas. Queria saber, na opinião de vocês, o que precisaria ser defendido nesse momento para a gente realmente ter uma educação pública que seja de qualidade? O que tem que ser exigido do poder público e o que a gente pode fazer como cidadão? Quer começar? Bom, essa é uma grande pergunta. E eu acho, Tori, que a gente tem que ter consciência que essa era a agenda até a eleição de 2014. Na eleição de 2018 teve uma mudança no perfil dos discursos, e hoje tem vários parlamentares, eu computo aí pelo menos uns 50 parlamentares que fazem a defesa concreta, não da educação pública, mas de estratégias de privatização da educação. Então, o que a gente precisa fazer para enfrentar essa situação? E, na verdade, é terrível dizer isso, mas essa é uma agenda antiga, desde 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O Anísio Teixeira defendeu isso, depois Florestan Fernandes, Anísio Teixeira e vários outros educadores, Florestan Fernandes na campanha em defesa da escola pública, depois o Fórum Nacional em defesa da escola pública, agora temos nós e vários outros movimentos. Mas, na realidade, qual que é o caminho que precisa ser feito, né? E é quase que uma redição das propostas de todos esses grandes pensadores brasileiros. Em primeiro lugar, é preciso valorizar os professores. Qualquer análise que se faça do Brasil, que se faz do Brasil como país em política comparada de valorização dos professores, a gente está sempre nos últimos lugares. Então, a valorização dos professores ela é o elemento central. Em segundo lugar, as escolas precisam ser dignas. Nós temos um estudo, que é o estudo do custo aluno-qualidade, que está disponível no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e a gente calcula quanto custa para uma escola ter professores recebendo o piso. O piso é o mínimo mesmo. O piso é R$ 2.500 por uma jornada de 40 horas, e em muitos lugares não se faz isso. Mas professores recebendo o piso, política de carreira para todos os profissionais da educação, número adequado de alunos por turma, e todas as escolas com biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática, quadra poliesportiva coberta, alimentação escolar. Vocês sabem quanto que é a alimentação escolar dos estudantes por dia? Não chega a 30 centavos. Agora está sendo atualizado para 32, mas é quase uma atualização inflacionária, né? Então, alimentação nutritiva, transporte escolar digno. Para quem conhece educação no campo, eu trabalhei muito já no semiárido nordestino e na Amazônia Profunda, né? Vários estudantes morrem ou sofrem acidentes porque o transporte escolar é terrível. Teve um caso que eu conheci de companheiros do MST que teve um acidente que morreram crianças porque eram da educação infantil. E aí teve o acidente e elas não tinham reflexo suficiente para reagir ao acidente, não tinham cadeirinha, não tinham nenhum tipo de proteção. Então, na realidade, isso eu estou falando do básico, isso custa. Quanto custa isso para garantir esse padrão de qualidade? Custa cerca de 50 bilhões de reais a mais. Vocês vão dizer, nossa, 50 bilhões de reais é muito. O orçamento do governo federal ele beira aquilo que é disponível a 2 trilhões. Não é possível que não dá para destinar 50 bilhões para isso. Por que não se destina?
não se destina porque a educação, de fato, não é prioridade, é só uma prioridade discursiva. E hoje, como colocou muito bem o Jonas Manuel, e se descobriu que existe um grande mercado na educação básica, já se tinha consciência de um grande mercado na educação superior, e tanto esse recurso é um recurso que é possível ser investido, mas ele começa a ser disputado por vários atores empresariais que querem ter parte desse recurso, e não é para oferecer uma educação de qualidade. Um dado estarrecedor para concluir. As escolas privadas de baixo padrão, o que é uma escola privada de baixo padrão? É aquela que custa menos do que R$ 1.500 de mensalidade. Hoje se investe na educação básica, ao ano cerca de R$ 7.000, em alguns municípios que são mais ricos, mas, na média, chega próximo de entre R$ 3.000 e R$ 4.000. Ou seja, a escola pública custa muito menos do que a escola privada de baixo padrão. A escola privada de baixo padrão é uma escola que não oferece qualidade, que a escola pública é muito melhor do que ela. Então, eu quero reforçar o que a Nelly falou aqui. O Brasil sabe fazer escola pública de qualidade. As melhores escolas brasileiras são as escolas técnicas aqui do estado de São Paulo, inclusive. São as escolas ou as escolas militares, que não é porque são militares, é porque tem cerca de R$ 19.500 por aluno ao ano, é muito mais do que as outras. Então, o Brasil sabe fazer escola pública de qualidade, agora precisa investir e precisa ser prioridade. E a escola privada ela é tão ruim que, mesmo cobrando uma mensalidade muito mais alta, ela não consegue entregar a mesma qualidade do que a escola pública. Então, quem atua na escola pública e quem estuda na escola pública tira leite de pedra e tem conseguido fazer com que a sociedade brasileira se democratize perante toda a escassez e todas as deficiências em termos de financiamento. Eu acho que talvez vou repetir um pouco o que eu falei, né? Mas acho que o que a gente tem que exigir agora é que, primeiramente, eles façam o trabalho deles, né? Porque não andam fazendo. Porque se fizessem direito, a gente não precisaria estar aqui discutindo. E que eles volto a dizer, né? Eles vão até a base, vão até a ponta, escutar os estudantes, escutar as pessoas de periferia, escutar a comunidade. Na verdade, para a gente fazer uma escola realmente digna, a escola nunca vai conseguir resolver todos os problemas, né? Mas para a gente fazer uma escola realmente digna, a gente tem que apostar em outros setores da nossa vida que também não estão funcionando, né? Então, a gente tem que ter educação de qualidade, a gente tem que ter saúde de qualidade, precisa ter lazer de qualidade, enfim, tem outros âmbitos que também não têm qualidade, né? Então, aí você fica um pouco mais difícil de você conseguir fazer uma escola mais digna, até porque tem estudantes que vão ainda na escola nas férias para poder comer a merenda porque não tem comida em casa, né? Então, a gente precisa conseguir ajustar e, para isso, a gente precisa combater a desigualdade, né? Mas, para além disso, né, uma resposta mais superficial, assim, né, que eles vão lá e nos escutem. Acho que para mim, a voz dos estudantes que estão na base, que são de periferia, tem que ser ouvida e a gente tem que investir nessa galera. Então, eu pediria isso, sabe? Senta e conversa entre iguais, que vocês não são mais que a gente não precisa ir até vocês, venham até nós. Tirei. Veja, eu acho que tem 3 elementos centrais. Primeiro, a gente tem que ter clareza da gravidade dessa crise política e econômica. A nova república, enquanto sistema político que surgiu da Constituição de 88 e do fim da ditadura, acabou. O período histórico em que se mantinha uma dominação burguesa no Brasil, incorporando demandas sociais, políticas públicas e direitos, ele foi encerrado no Brasil. O pacto da nova república ele foi quebrado e não tem volta. A gente tem que olhar muito atentamente que a gente está num país em que a Shell joga petróleo no mar, com talvez o maior acidente dos últimos tempos, ou da história brasileira, e o governo brasileiro central não faz absolutamente nada. Antes, o contrário, tenta proteger a Shell e diz que foi a Venezuela que soltou o petróleo. A gente está numa situação histórica em que o governador do Rio de Janeiro sobe no helicóptero, fica dando um tiro de cima de uma favela, grava, e nada acontece. Nada.
A gente está numa situação histórica, como o Daniel muito bem falou, que está valendo a PEC da morte, a Emenda Constitucional 95, o novo regime fiscal, que congela por 20 anos o investimento real em qualquer coisa relevante desse país. Então, não vai ter SUS, não vai ter universidade pública, não vai ter sistema escolar, se isso não for derrubado. Daqui a 3, 4 anos, os IFES vão todos saírem fechando e por aí vai. Se rasgou a legislação trabalhista, agora está se rasgando o sistema de previdência e seguridade social, que foi uma das grandes conquistas da Constituição de 88. E existe todo um debate no sistema de reconfiguração do sistema de justiça para criar um narco-estado, estilo colombiano, aberto. Inclusive com cobertura total, por exemplo, para a expansão das milícias. Então, essa situação que a gente vive, o apelo para as políticas públicas dentro de uma ordem democrática não tem mais espaço. Acho que essa é a primeira coisa, diagnóstico. Segundo diagnóstico, a bandeira da educação pública gratuita e de qualidade, ela é fundamental, especialmente nessa conjuntura de ataques em que a gente está na defensiva, e a gente está basicamente defendendo o que tem. Mas a gente tem que ter muita clareza que esse modelo de educação no Brasil, ele faliu. Por que ele faliu? Parem para pensar num dado objetivo. No período petista, a gente teve, por exemplo, a maior expansão do ensino superior da história brasileira, superou a expansão da ditadura empresarial militar. Foi pós-período petista que Bolsonaro foi eleito com base em fake news, nesse discurso despolitizador. Vocês conseguem perceber que, pós um período de amplíssima expansão da educação, tanto de base, quanto técnica, quanto superior, a gente tem uma sociedade mais despolitizada, mais conservadora, e que um sujeito consegue se eleger com base em discursos fantasiosos, como o Brasil caminhava para o socialismo, e se Haddad for eleito, vai ter mamadeira de piroca? Então, assim, isso significa que essa expansão recente, ela tem um problema. Concordo plenamente com meus colegas que a educação pública, a escola pública, é infinitamente superior à porcaria que é a escola privada e as universidades também, que aí não precisa nem falar, né? Essas esquina da vida, a gente sabe como é que é. Agora, mesmo a educação pública, o modelo de escola e universidade pública, hoje, não é suficiente para a gente. A gente vai defender porque ela está sendo atacada, mas a gente não pode dizer que esse modelo só precisa de expansão e mais orçamento. Não, precisa de uma transformação radical, porque, reforço, o modelo hoje da educação brasileira é um modelo colonial, patriarcal, racista, tecnocrático, profundamente burguês. Quando a Aniele comenta como os estudantes não são ouvidos, isso tem a ver com a dimensão tecnocrática desse sistema, que não tem preocupação, a despeito do discurso oficial, de formar para a democracia. Ela forma para a democracia burguesa. A democracia burguesa não são sujeitos políticos, são sujeitos eleitorais, que tem uma diferença substancial. O sujeito eleitoral, ele vota a cada 2 anos, volta para casa e, se reclamar, for para a rua, vem um batalhão de choque, né? Como São Paulo sempre dá muitos exemplos, não sujeitos políticos. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza da dimensão do problema. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente vai usar o discurso defensivo em relação ao que existe hoje, mas a gente não pode achar que o que existe hoje é o nosso horizonte de emancipação, o que existe hoje está bom. Terceiro, a gente não pode fazer mais do mesmo. A gente não pode achar que, por exemplo, basta chegar a 2022, ou que basta, na eleição do ano que vem, a gente eleger uma série de prefeitos de esquerda que a situação vai ser resolvida. Ou sonhar com um passado idealizado, que antes era melhor e, quem sabe, não volta um governo de centro-esquerda, a gente vai conseguir reverter. Não vai. O tempo da nova república acabou. Vivemos tempo de radicalidade. A burguesia, com o bolsonarismo, colocou a radicalidade na mesa. Ela está indo para destruir tudo. Ela não quer pactos. Ela rompeu todos os pactos. Então, se a gente quer defender o pouco que a gente tem, acho que a primeira coisa é a gente entender que a gente está numa guerra. E tem uma brincadeira muito boa que circula esses dias pelas redes sociais, que fala assim: eles têm armas e nós temos flores. Aí dizia: adivinha quem vai morrer? É tipo isso, assim. Não dá para a gente, numa guerra, a gente clamar pela bandeira da paz, como se estivesse no período anterior, que o período anterior passou. Acho que essa é a premissa do debate para entender como defender o que ainda existe em termos de direitos sociais, econômicos e, consequentemente, a educação.
Obrigada, Jones. A gente viu, né, no início desse ano, grandes atos. Em maio, a gente teve dia 15 e dia 30, principalmente contra os cortes, né, nas universidades. Eu queria que vocês analisassem, eu queria pedir para começar pela Aniele dessa vez, como que você analisa o alcance dessa manifestação, o que ela significou e que conquistas, né, objetivas você vê como mulher jovem, como estudante? Bom, eu acredito muito nos estudantes, acredito muito na luta estudantil, né? É uma luta que não é de hoje, é de muito faz tempo, né? E acho que é sempre importante ter estudantes organizados e que, por mais que seja um grupo pequeno e nós tenhamos conquistas pequenas, elas, né, são importantes. Nós que militamos pela educação, a gente faz um trabalho de formiguinha, né? E muitas vezes eu vejo isso até hoje, né? Desde o tempo das ocupações até hoje, no momento que a gente está ali lutando, parece uma voz que nunca vai ser ouvida e você fica um pouco desesperançoso. Você meio que às vezes tende a desistir da sua própria luta, né? Por achar que a gente não vai ter desdobramentos positivos. E pelo contrário, né? A gente planta hoje para colher amanhã e tudo aquilo que a gente plantou nas ocupações lá atrás vem se desdobrando de pouquinho até hoje e vai se desdobrar por muitos anos, né? Marcou um período histórico e acho que as manifestações que a gente teve no começo do ano, elas podem não ter tido uma escala gigantesca de ter passado na televisão e ser legitimada, como todo ato do movimento estudantil é deslegitimado pelas mídias da televisão. Então, às vezes, pode ser que, nesse momento, a gente não consiga identificar coisas grandiosas, né, que aqueles atos tenham tido, mas eu acho que, a longo prazo, para nós, outros estudantes que não puderam estar no ato, eu não pude estar porque eu estava trabalhando, é bonito de se ver porque você continua esperançosa. Então, para mim, uma das maiores vitórias do movimento estudantil, quando vai para a rua, quando coloca a cara a tapa, quando, infelizmente, toma a bomba da polícia, que eu já tomei muita bomba da polícia, são outros estudantes vendo que eles não estão sozinhos e que tem outras pessoas gritando e lutando pela mesma coisa que eles. Então, para mim, o mais positivo desses atos é de saber que tem pessoas que estão organizadas e que estão em outros lugares pedindo o mesmo que eu estou pedindo, sabe? E aí a sua luta começa a fazer sentido, porque são outras pessoas, teve gente de outros estados do país falando a mesma coisa que eu estou falando aqui, de outras periferias, sabe? Isso é importante porque reconhece que o erro não está só aqui, né? O erro está em âmbito nacional. Então, quando você tem estudantes organizados por todo o país, eu acho que dá um ar de vou continuar lutando, vou continuar acreditando. Então, para mim, o que os atos do início do ano tiveram de positivo foi dar força para nós e para outros. E também poder, estudantes de várias outras escolas, se fazer mini-organizações, né? E aí eu vi lá na Zona Leste, outras escolas que não puderam ir para o centro ou ir, né, para os lugares que tiveram as grandes manifestações, fazer mini-manifestações no bairro ou sentar para discutir, né? Na escola que eu estudei mesmo, eles fizeram uma assembleia para discutir o porquê que aqueles estudantes estavam indo para lá e o porquê que eles não poderiam estar ali, né? E acho que isso é importante, porque você está reconhecendo o seu lugar também de militante ali onde você está. E isso faz, inclusive, a comunidade se movimentar, né? E dizer, não, peraí, o que eles estão dizendo, vou aqui ouvir. Então, acho que o maior ganho que a gente teve dessas manifestações foi poder provocar, nem que seja um pouquinho, em outros estudantes, essa essência de luta, né, que a gente tem. Acho que é isso. Obrigada. Então, acho que os atos eles foram importantes porque a gente não pode, basicamente, apanhar calado, né? O governo não pode anunciar um processo de suspensão brutal de bolsas, um processo de cortes, de ferimento da autonomia básica das escolas, universidades e por aí vai, a gente não fazer nada. Só que existem alguns problemas que a gente tem que lidar. Por exemplo, nos últimos 13 anos, as entidades estudantis representativas viveram um sono anestésico.
Então, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, as UES, que são as entidades estudantis a nível estadual, elas foram paralisadas e se transformaram basicamente em correios de transmissão da política do governo petista. E aí, a tal nível tão brutal que essas entidades defenderam, por exemplo, a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública, mas de direito privado, que se configura como uma forma de privatização do ensino superior e de ataque à autonomia universitária, e o modelo do Futurice, em vários aspectos, é muito parecido com o modelo da EBSER. Então, nós tivemos entidades dos estudantes, deveriam representar os interesses dos estudantes, que defenderam EBSER, que defenderam o REUNE, que foi um modelo de política educacional orientada pelo Banco Mundial, que defenderam de maneira crítica o ProUni, e que garantiram que o grosso da expansão do ensino superior no período anterior fosse para o ensino superior privado e não público, formando grandes tubarões de educação. Então, essas entidades, que são instrumentos fundamentais de luta, elas começaram a acordar agora desse sono anestésico. Eles se acostumaram com 13, 14 anos de gabinete, e aí a temperatura do gabinete para a rua é muito diferente, né? Para se aclimatar, demora um pouco. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o grosso da população brasileira, da classe trabalhadora, não está saindo nas ruas contra o governo Bolsonaro. Por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque parte substancial dessa população votou em Bolsonaro. Não vamos se iludir e achar que só quem votou em Bolsonaro foi a classe média, porque não tem tanta classe média assim no Brasil, né? E o grosso da parte significativa da classe trabalhadora votou em Bolsonaro e, embora esteja insatisfeita com o governo, não constitui ainda um processo de oposição. O Ferrez ontem aqui falou muito bem. Não vamos se iludir e achar que porque no Rock in Rio, que custa R$3.000 o ingresso, todo mundo mandou, e Bolsonaro, enfim, vocês sabem o resto, não é porque o grosso da população está contra o governo Bolsonaro. Há um processo ainda de politização, de trabalho de base, muito longo, para, primeiro, criar um processo de oposição passiva, que é sempre o momento inicial de deslocamento de bases dessa população trabalhadora do governo Bolsonaro, e, de segundo, de oposição ativa ao governo Bolsonaro. Esse processo ainda está muito longo. E o terceiro, e acho que fundamental, as organizações hegemônicas do movimento estudantil, no último período, falharam de maneira miserável em organizar os estudantes do setor privado. Inclusive, fizeram algo que é absurdo, que é defenderam de maneira quase que religiosa e acrítica programas como o ProUni, que encheu essas unisquinas de estudantes, e nem sequer deram prioridade a organizar DCEs, DAs, movimento estudantil nessas unisquinas, nessas escolas técnicas. Então, você criou uma massa gigantesca de estudantes, inclusive oriundos da periferia, em sua imensa maioria, que foram para essas unisquinas, nos cursos de economia, de administração e contabilidade, e ouvir determinadas coisas, como, por exemplo, o mercado é maravilhoso e o Estado é horrível. Aí você tem muitos desses estudantes, hoje profissionais, que hoje voltam em Amoedo, ou Henrique Meirelles, ou Kim Kataguiri, né? É isso. Então, esse processo de organização dos estudantes da rede privada ainda é um processo a ser feito. E que é um processo muito dificultoso, porque rede privada funciona no estilo ditadura. Não pode organizar DCE, não pode entrar para fazer uma panfletagem. Quem estuda ou estudou em universidade privada sabe como é isso. O máximo, as católicas têm um nível de liberdade maior, dá para organizar movimento político lá, mas nas privadas mesmo da vida, o negócio é sinistro, assim, resumo da ópera. Então, a gente vai demorar um pouco para conseguir. Eu acho que o movimento estudantil, ele cumpre uma função de ativar a temperatura política das ruas, agora, sem a ilusão vanguardista de que o movimento estudantil vai conseguir, agora, reverter essa paralisia dos últimos anos, vai conseguir reverter de maneira imediata, e que o movimento estudantil, por si, vai conseguir derrubar a política da burguesia expressa no bolsonarismo, sem arrastar o grosso da população, da classe trabalhadora desorganizada, que não está nas ruas. E não é de agora, é desde o impeachment. É importante lembrar que quem saiu nas ruas contra o impeachment foi basicamente gente que já é organizada, gente que já é militante. A população não organizada ficou assistindo de casa aquela palhaçada entre coxinhas e mortadelas, basicamente. Então, a gente tem um trabalho que é muito, muito difícil. Só para vocês terem uma ideia do nível de drama que a gente vive. Os estudantes fizeram uma campanha
para mostrar os projetos de pesquisa que existem na universidade para justificar a existência da universidade. Se foi necessário fazer isso, isso significa que, para o grosso da população, a universidade não faz sentido. Então, a gente passou 13, 14 anos de um projeto político anterior em que esse trabalho não foi feito e que agora, de maneira desesperada, atabalhoada, a gente vai correr atrás do tempo perdido para mostrar para a tia que vende tapioca, para seu Zé, que é pedreiro, que o dinheiro público gasto na universidade não é à toa, que tem alguma utilidade. Então, é um trabalho longuíssimo e que exige paciência, seriedade e muita criticidade. Eu vou na linha do otimismo. E eu vou na linha do otimismo. Não, eu vou na linha do otimismo porque nós tivemos 5 grandes manifestações do começo do ano para cá. 3 da oposição ao governo Bolsonaro, 2 em defesa do governo Bolsonaro. Essa é uma novidade brasileira, uma manifestação em defesa de um governo. Mas tudo bem, a gente está criando muitas coisas, agora nesse momento, não tão boas no mundo, né? Mas o fato é que a mobilização de 15 de maio, que foi a maior mobilização da história do país em defesa da educação, e foi muito mal coberta pela grande mídia, porque a Aniele colocou, né, que nem não chamou tanto atenção, mas mais de 500 cidades tiveram atividades. É sempre bom lembrar que o Brasil só tem 200 cidades com mais de 200 mil habitantes. Então, a gente só tem 200 cidades grandes em 5.570 municípios. Então, quer dizer, o universo municipal brasileiro, esse país que é continental, é extremamente diverso. E diversos pequenos municípios, por exemplo, fizeram atividades em praça pública ou em escola. Só que isso não é noticiado, só era noticiado para quem estava na organização do movimento. Que eu concordo totalmente com o Jonas. Amanhã eu estou até numa atividade da UBS, e a gente sempre conversa com todo mundo, e tem que conversar com todo mundo, do nosso campo, né? Do campo que é o campo de luta pelo direito à educação, de luta pelos direitos sociais. Mas o dia 15 de maio foi feito por várias entidades, inclusive por pessoas autônomas. Quem estava no carro de som da Paulista, a gente olhava um mar de gente, e esse mar de gente não tinha característica, você não conseguia identificar. No dia 30 de maio, inclusive, eu fui também para a manifestação, aí eu fiquei preocupado, porque eu conhecia quase todo mundo ali. Né? E aí, quando você conhece quase todo mundo, você sabe que a manifestação se restringiu. E por que a manifestação do dia 15 foi gigante? E por que eu fiquei otimista? Porque, em primeiro lugar, fortemente tinha, pelo menos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife também, tinha movimentos de periferia que foram à manifestação, porque as pessoas querem lutar pelo direito à universidade pública. Quando a gente aprovou a política de cotas, aí a campanha atuou como assim, assessorando, apoiando o movimento negro e o movimento do Sem Universidade, que foi um grande protagonista, né, junto com o movimento negro, dessa luta pelas cotas. Quando a gente lutou pela política de cotas, a gente sabia que a sociedade brasileira ia começar a se democratizar pela universidade. Vocês não sabem o prazer que eu tenho como conselheiro da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, de ter aprovado na quarta-feira passada o primeiro curso da Unifesp na Zona Leste, o curso de Geografia, e que foi uma mobilização dos estudantes cotistas. E eles acreditam que entrar na universidade muda a vida deles, porque, concretamente, nesse país tão desigual como o Brasil, e o Jonas falou muito bem na primeira fala dele, a gente... É Jones, Daniel, vou Jones, interceder eu estou errando. O Jones falou muito bem na fala dele. A universidade ela serviu muito tempo e muitos anos como uma estratégia de diversificação. Era um privilégio da classe média, mas nunca tinha a periferia. A tal ponto que a luta contra a ditadura, a Dilma fala muito disso, a luta contra a ditadura era uma luta da classe média, não tinha a periferia. Então, isso está mudando. Né? Quando a gente vê, por exemplo, a presença do Ferrez aqui ontem, quando a gente vê uma série de mudanças em relação às falas, os lugares de fala, que são fundamentais, a gente vê uma sociedade que está mudando. Dado concreto do sucesso do dia 15 de maio, dado concreto e absoluto. Ontem, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, retornou todo o recurso que ele tinha contingenciado das universidades. Deve ter tido umas 3, 4 linhas sobre isso.
Se não tivesse o dia 15 de maio, ele não teria feito isso. Outro dado concreto, concordo com o Jones, né? O bolsonarismo ele ainda é muito forte, mas em Recife ele está só com 17%. Já teve quase com o dobro disso, mesmo em Recife, que é uma grande capital de oposição. Se a gente for observar cada vez mais no Congresso Nacional, que o Congresso ele é uma caixa catalisadora da sociedade. O Bolsonaro também, essa semana, quebrou o governo na articulação no Congresso. Eu não estou achando, não estou sendo aqui, eu estou sendo otimista em relação a um passo que a gente tem dado. E cada passo tem que ser comemorado. Em 2017, a gente manteve Paulo Freire patrono da educação nacional. Esse projeto que o Jones colocou, que é o projeto de educação, ele é o projeto do Paulo Freire. Essa foi a maior contribuição da pedagogia brasileira em relação à produção intelectual no mundo. Paulo Freire, Florestan Fernandes, Celso Furtado. Os 3 grandes autores brasileiros reconhecidos no mundo. Paulo Freire é o maior, inclusive. A gente conseguiu arquivar o Escola Sem Partido em 2018, na Câmara dos Deputados. A gente consegue agora o retorno dos recursos. O relatório de Fundeb, que só para vocês terem uma ideia, são 40 milhões de matrículas, 160 bilhões de reais. A gente quer subir para 200 bilhões de reais. O relatório de Fundeb coloca dinheiro público para a escola pública. A relatora é do Democratas. Ou seja, eu não estou querendo ser otimista, dizendo que tudo vai mudar, que a gente vai começar a ganhar o jogo, não é nada disso. Mas se a gente não tiver a capacidade de compreender, como diz o Gramsci, que é guerra de posição, e a gente tem que ir ganhando esfera a esfera, etapa a etapa, processo a processo, sem a ocupação de escolas, nada disso teria sido construído, inclusive. Então, eu acho que a gente precisa ter a capacidade de mobilização e a consciência que o Jones colocou muito bem. Eu também acho que não é o momento de pacto. Aliás, a elite não está querendo fazer um pacto. A elite internacional está querendo. O Financial Times quer rehumanizar o capitalismo. Ele tem soltado vários estudos sobre isso, que na realidade não significa nada disso, né? Significa outras estratégias de contenção dos gastos sociais. Mas a elite, de fato, não quer um pacto, a gente tem que ter um programa e tem que ser um programa radical. Nisso eu concordo. Agora, o que eu acho importante é a gente ter a capacidade de conseguir viver cada pequena vitória, porque política, a política ela é cumulativa. Se a gente começar a perceber que está ganhando, eles começarem a perceber que estão perdendo, o jogo de forças vai mudando. E isso a gente tem sentido nas ruas, isso é conquista de todo mundo que está aqui. Então é isso que eu queria, por isso que eu sou otimista. Obrigada. Já passando para as perguntas de vocês, né? O maior hit, sem dúvida, aqui dos vários papéis que eu recebi é o que é voucher e, e qual é o impacto para a educação pública. Se o Jones e o Daniel, a Aniele também quiser comentar. O que é voucher, gente? Bom, voucher, ele é a voucher é a forma mais simples de explicar, mas é que é uma proposta do Milton Friedman e os caras da Universidade de Chicago, e quem defende os vouchers, eles gostam de utilizar os termos em inglês. Isso define muito quem são eles, né? Basicamente, hoje, quem defende o voucher é o Thiago Mitrô, do Partido Novo, o Movimento Brasil Livre, o Henrique Meirelles. Eu fui coordenador da campanha do Boulos, fui candidato ao Senado aqui em São Paulo. E a gente foi o único programa, né, que foi radicalmente contra todas as estratégias de privatização. E me assustou que, na verdade, fora Boulos, Haddad e Ciro, todos os outros candidatos, de alguma forma, defendiam o voucher. Para explicar de maneira muito simples, é uma espécie de cheque. Você dá para a família um volume de recurso e a família vai lá e compra, paga a matrícula numa escola que eles vão falar que é uma escola público-privada, mas na prática é uma escola privada. O que aconteceu? No Chile isso foi implementado, né, pelo Pinochet. E o resultado é que as escolas que eram escolas melhores e que normalmente estavam em bairros de elite, elas aceitavam o valor do voucher, mas elas exigiam um valor a mais. E os alunos eram selecionados para poder estudar naquela escola, porque a lógica da escola é uma lógica privada. E para ela se manter no sistema de ensino, ela tem que dar um conjunto de resultados em avaliações que são feitas pela gestão, avaliações externas, não são avaliações da comunidade escolar. O que aconteceu com o voucher? Aumentou muito a desigualdade. O voucher ele é uma das políticas de privatização, a outra é o CIS, o Contrato de Impacto Social, que está sendo implementada, tentou-se implementar aqui em São Paulo, mas a luta social
tem conseguido travar essa ideia. O que é o CIS, o Contato de Impacto Social? É uma outra fórmula de privatização que está entrando fortemente no Congresso, também por essa bancada. Eu não quero ficar aqui me estendendo na crítica, mas com um certo apoio tácito de mandatos como o do Felipe Rigoni, da Tabata Amaral e de outros mandatos que são mandatos que circulam nesse meio. Qual que é a ideia do CIS? Você pega um conjunto de escolas e lança um título no mercado financeiro, dizendo que só vai ser pago esse título se as escolas tiverem um determinado resultado. E você pega outras escolas que não vão receber esses recursos desses títulos que vão ser comercializados, são comercializados no mercado financeiro, estou deixando bem claro. Você pega um outro conjunto de escolas e você utiliza como critério de controle. Então, vai ter escola que vai receber mais recurso e escola que não vai receber recurso nenhum. Ou seja, o Estado está solidificando, cristalizando a desigualdade. Vai determinar quem são os eleitos para receber, as escolas eleitas para receber esse recurso e aquelas escolas que não são eleitas para receber aquele recurso e que vão viver em precariedade. O que, obviamente, é um absurdo, até um crime em termos de estratégia de governo. Qual é o problema? É que o pagamento do título no contrato de impacto social que estava pensado aqui em São Paulo, que está vinculado à reforma do ensino médio do Temer, era reduzir em 0,8% a evasão escolar, por exemplo. Para reduzir em 0,8% a evasão escolar, é só você colocar um programa, por exemplo, de educação integral ou fazer uma oficina muito legal, que o estudante quer uma outra escola, ele vai ficar atraído por isso, porque a escola é um espaço chato, né? Como o Jones e a Aniele colocaram, tem que ter outra escola. E aí o resultado é que isso gerou um enorme impacto no debate público, a gente conseguiu travar no Ministério Público, mas é um risco que está posto. Então, são várias estratégias de privatização e todas elas estão articuladas numa comissão de educação das Nações Unidas, que é liderada pelo Gordon Brown, que chama Education Commission, que é a Comissão de Educação das Nações Unidas. E no Brasil, quem representa essa lógica são as fundações, associações empresariais. O Todos pela Educação não é a mais importante delas, mas é uma delas, ou é a face mais simpática, entre aspas, porque eu não acho, honestamente, eu não acho simpático, mas é uma das faces disso. Agora, tem várias outras organizações que trabalham nessa perspectiva, e isso está começando a ganhar espaço dentro do Congresso Nacional. Obrigada. Um outro grande hit aqui Hit, falei em inglês, né? Putz. Um grande sucesso aqui também é a questão de gênero. Aniele, eu vou direcionar essa pergunta para você. A Kátia perguntou qual que é a relevância de discutir gênero na escola e se isso ajuda a combater a barbárie. Qual é a relação disso com a barbárie? Como eu tinha dito um pouco anteriormente, é importante porque são questões que diz respeito a todos nós, né? Muitas pessoas que defendem a não ideologia de gênero na escola não entendem qual que é essa discussão de gênero e por que ela é importante, né? Ela está muito distorcida, né, essa discussão. E aí, quando você discute gênero, você não vai só discutir sobre os LGBTs, ou você não vai criar homossexuais ou fazer as crianças virarem homossexuais. Você vai entender que as relações de gênero estão em todos os ambientes da nossa vida, desde quando a gente nasce até quando a gente morre. A gente não tem relações que não envolvem gênero. Todas as nossas relações envolvem gênero. Desde o início que você nasce, então, quando a menina vai ser toda de rosa e o menino vai ser todo de azul, até nas relações dentro da escola, em que os meninos têm que falar mais alto e os meninos têm que ser agressivos e as meninas têm que sentar de perna cruzada e falar mais baixinho. Eu tive muito problema na escola porque meus pais são feirantes, então, na minha casa, a gente fala muito alto. Sempre que você passa na porta de casa, parece que tem alguém brigando. Meu pai fala no celular, o ônibus inteiro escuta. E eu também, eu falo muito alto. Se eu falar sem microfone aqui, eu tenho certeza que todo mundo me escuta. E aí eu tive muito problema na escola por falar alto, né? Eu sempre ouvi de professoras, de professores, da gestão, das inspetoras, fala mais baixo, você é menina, você não precisa falar tão alto assim. Isso são relações de gênero, né? Um exemplo muito bom que eu escutei esses dias numa outra mesa que eu estava, que as relações de gênero elas estão até na nossa mobilidade, né? Da forma como a gente dirige, como os homens dirigem com o braço para fora e são mais agressivos quando é
alguém corta eles no trânsito, e como as mulheres, quando são xingadas ou são cortadas no trânsito, elas ficam meio assim, porque o cara vai ver que você é uma mulher e vai ser mais agressivo com você, e se você corta ele, ele passa te xingando de coisas horríveis que eu acho que eu não preciso dizer aqui. Quem dirige sabe, né? E então as relações de gênero, elas estão aí no nosso dia a dia, em todas as nossas relações, né? Então, quando você discute gênero, você está falando de todo mundo. O Bolsonaro pode odiar gênero, mas gênero está rodeando a vida dele o tempo todo. É que ele ainda não entendeu, né? Eu acho que ele ainda não entendeu. Se ele tivesse estudado no tempo da escola, com certeza ele ia ter entendido. E eu estudei, por isso que eu consigo dizer o que é. E aí, acho que, com certeza, a gente vai combater a barbárie quando a gente discute gênero, porque a gente vai estar dizendo que você não precisa ser assim ou assado para você ser legitimado enquanto mulher ou homem, que nós temos muitas formas de ser mulher e muitas formas de ser homem, e eu nem preciso entrar na questão da transexualidade para falar sobre gênero. Eu posso falar como eu, enquanto uma mulher negra, lésbica de periferia, sou diferente de você, que é uma mulher branca, de você, que é uma mulher indígena, de várias outras mulheres, de você que está aqui do meu lado, sabe? Eu sou um tipo de mulher, a minha irmã está sentada ali me filmando. E nós tivemos a mesma criação. E eu consigo ver como eu e ela somos muito diferentes. Nós temos 4 anos de diferença na nossa idade. E nós somos muito diferentes, mesmo tendo a mesma criação. Por quê? Porque eu passei por espaços que ela ainda não passou ou que ela nunca vai passar. E ela vai passar por espaços que eu não passei. Então, mesmo na mesma casa, com a mesma família, com a mesma educação, na mesma escola, no mesmo bairro, nós somos diferentes. Então, quando você aceita discutir sobre gênero, você aceita discutir sobre coisas que diz respeito a todos nós, sobre as várias formas de sermos seres humanos. Tudo bem você falar alto, tudo bem você ter o cabelo curto ou o cabelo grande, e eu nem estou falando de LGBT ainda. Então, se eu falo sobre gênero dentro da escola, eu estou falando sobre as nossas construções, que são construções desiguais. Que são construções que diz que as mulheres têm que cuidar da casa e dos filhos, e que os homens têm que assistir futebol e têm que estar na rua gritando com todo mundo. Que se um cara passa aí e assobia para mim, eu tenho que ficar tudo bem, porque foi um elogio, sabe? É sobre isso que a gente quer discutir. E é na escola que a gente vai discutir. Ou alguém aqui chega no trabalho, senta e fala assim, então, vamos discutir por que homem usa azul e mulher usa rosa. Ninguém faz essa discussão no trabalho, a não ser que você esteja numa ONG bem progressista que promove esses debates, né? Fora isso, não. Eu trabalho numa ONG e esse não é o debate. Então, assim, a escola é o lugar que a gente vai discutir isso. Por quê? Porque vai ajudar a construir quem nós somos e o que a gente acha do outro. Vai ser tudo bem a minha irmã, que tem 6 anos, olhar para mim com a minha namorada e considerar ela minha namorada. Inclusive dizer, você pergunta para ela tem 6 anos, você fala, Alissa, quem é essa daqui? Ela fala, é a namorada Daniele. Ela sabe, e para ela tudo bem, porque desde que ela nasceu, eu estou junto com a Aline. Então, eu e a Aline, para ela, somos um casal e está tudo bem. Isso nunca foi um problema. E eu tenho certeza que ela nem pensa o que é ser lésbica, o que é ser heterossexual, o que é ser homossexual, porque não é uma questão para ela, porque já é naturalizado. Então, a gente tem sim que discutir com as nossas crianças sobre isso, porque eu tenho certeza que na escola dela, ela está aprendendo coisas que vai ajudar a construir a identidade dela e vai ajudar a ela pensar o que é ser homem, o que é ser mulher e o que é ser ela. Um dia, ela chegou para mim, eu estava arrumando ela para a festa junina da escola, e aí a minha mãe comprou uma blusinha que amarra aqui na barriga. E ela não queria usar a blusa porque ela falou que ia mostrar a barriga dela e que um coleguinha dela ia chamar ela de gorda. E aí meu Deus, você tem 4 anos, por que você tem que se preocupar com isso, sabe? Então, para ela sendo uma menina de barriga de fora e ter a barriguinha, que toda criança tem um buchinho, né? Para ela é uma questão. Gente, não tem que ser questão, ela não tem que se preocupar com isso. E se eu não tiver a capacidade de discutir com ela sobre isso e falar assim, tudo bem o seu corpo ser dessa forma, a gente nunca vai conseguir desconstruir nada.
todas as nossas relações estão girando em torno do que é gênero, do que é ser nós mesmos. Então, a gente precisa conseguir desconstruir isso. E a escola é, com certeza, esse lugar. A escola tem que ser o lugar que vai promover esse tipo de debate para, inclusive, as professoras e os outros colegas que estão com ela falar que tudo bem ela usar aquela blusa, sabe? Não tem que ser uma questão para ela está se preocupando com o peso dela aos 6 anos de idade. Não tem que ser uma questão as meninas negras estarem se preocupando em usar o cabelo só preso ou alisar os seus cabelos. Isso não é questão de criança, não tem que ser uma coisa natural. Enquanto a gente não conseguir discutir isso de forma plena, as crianças vão crescer com medo. Eu cresci com medo. Eu cresci com muito medo. E quando os meus pais descobriram sobre a minha sexualidade, não foi fácil. Não é uma coisa fácil, eu conto um pouco disso no meu capítulo. E é difícil, mas eu tive apoio em outros lugares. E o que mais me preocupa é que, se a gente começar a formar as crianças só pela família e só em casa, as crianças sempre vão ter medo de tudo, não vão ter coragem de perguntar e vão descobrir coisas que talvez vão prejudicar elas depois. E aí eu estou falando um pouco sobre a gravidez na adolescência, né? A gente não pode discutir sobre sexo com adolescente, porque senão eles vão lá e vão descobrir que eles nasceram a partir do sexo. Todo mundo aqui nasceu de uma transa. Seja ela boa ou ruim, todo mundo nasceu. E os estudantes, eles sabem disso. Não adianta a gente achar e subestimar eles que eles não sabem. Gente, tem meninas, não estou falando que isso é certo, mas tem meninas de 10 anos que já estão grávidas. Tem muitos jovens, tem crescido muito a questão das ISTs entre os jovens. A gente tem que discutir, porque falar sobre gênero é também discutir sobre a sexualidade, né? É também discutir sobre a reprodução humana, é também discutir sobre coisas que vão desdobrar de forma positiva ou negativa na vida desses jovens. Eu tive a oportunidade de discutir isso, mas eu sei que a maioria dos jovens não tem. Então, para mim, para combater a barbárie, a gente tem que começar a falar sobre coisas que muitas pessoas não discutem porque têm medo. Muitos pais têm medo de falar sobre isso com seus filhos. Se eu falar para vocês que eu já tive uma conversa super aberta sobre a minha sexualidade com os meus pais, eu estou mentindo. E olha que eu falo para pessoas que eu não conheço sobre isso, e com a minha mãe eu não tenho essa discussão. A minha mãe nunca me perguntou sobre como eu me relaciono com a minha namorada. Para ela é uma coisa que, assim, ela hoje tudo bem, mas não é uma coisa que ela pergunta. Eu sei que ela tem medo. E nós não temos que ter medo de perguntar sobre coisas que desrespeitam a nossa vida. A gente tem que falar sobre elas de forma natural, para que assim a gente consiga construir pessoas que vão sim pensar sobre isso. A gente tem que pensar sobre isso. Então, vamos combater a barbárie a partir do momento que a gente entender que todas as discussões da nossa vida têm que ser discutidas, sim, na escola, em casa, na sociedade, né? Isso é garantido pelo ECA, né? A nossa educação, ela é formada pela família, pela sociedade, pela escola, pelo Estado. Então, todas essas pessoas, todo mundo aqui é responsável pela educação de todo mundo. Está no ECA. Então, vamos sim discutir essas coisas com todos, inclusive com as crianças. Claro que existem linguagens diferentes, né, para cada idade, mas que a gente tem que começar a introduzir esses temas para que todo mundo entenda que não tem problema falar sobre você, que todas essas discussões é sobre mim, é sobre você, é sobre os meus pais, é sobre gerações que já passaram e não puderam discutir sobre isso. Então, acho que é super importante falar sobre gênero para a gente aprender a falar sobre a gente com propriedade. Obrigada. Professor Jones, a Lei 10.000, a pergunta da Eloá, a Lei 10.639, que implementou, né, a obrigatoriedade do ensino da cultura e história afro-brasileira e africana, é um instrumento contra a barbárie ou é uma coisa paliativa que está dentro de um currículo eurocêntrico, na sua visão, como professor de história, como educador popular? Veja, evidentemente foi um avanço muito importante, porque ela concretizou uma demanda que não é de agora, né? O Congresso do Negro Brasileiro, que aconteceu, se eu não me engano, em 1951 ou 1952, alguma coisa assim, tinha como uma de suas demandas o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Isso só foi efetivado, mais de 50 anos depois. Só que existe um problema
de matriz de concepção pedagógica e de estrutura de sistema de ensino. Por quê? Eu, por exemplo, na minha graduação em História, eu não tive na minha grade História da África. Tinha como eletiva, eu, por curiosidade, enfim, por já estar inserido na dinâmica de militância, fiz História da África como eletiva. Só que é uma disciplina que ela está deslocada de todo o resto do currículo. Então, é assim, a gente tem uma graduação de 4 anos, licenciatura em História, aí tem 99,2% do currículo totalmente eurocêntrico, com aquele padrão de sempre, e tem uma cadeira de História da África que parte do pressuposto que em uma cadeira de 60 horas você vai aprender tudo. Na escola, funciona mais ou menos do mesmo jeito. O livro didático hoje ele já está bem melhor em tratar isso. A gente, por exemplo, estuda reinos islâmicos, está no livro didático, que no meu tempo de escola não era estudado, então já é um avanço. A gente vê a Idade Média, não só europeia, embora ainda exista uma centralidade absurda, por exemplo, Idade Média europeia, só que existe um problema central, que é os conceitos, as categorias, as formas de articular os saberes, elas têm uma dimensão muito, muito eurocentrada ainda, porque o sistema educacional e de produção de conhecimento no Brasil como um todo é um sistema orientado numa perspectiva colonial. E eu não estou aqui fazendo debate de teorias pós-coloniais ou decolonial, que nem é essa a minha praia. Eu estou fazendo um debate sobre o papel do país na divisão internacional do trabalho, que é um papel de país dependente e subdesenvolvido, e que, portanto, é dominado pelo imperialismo e que se reflete em toda a dinâmica de produção e consumo cultural, inclusive no sistema educacional, né? O tema, por exemplo, da integração latino-americana e das veias abertas da América Latina, citando o grande Galeano, não aparece com nenhum tipo de importância ou centralidade do material do livro didático, do sistema educacional brasileiro, inclusive dos cursos de ensino superior, né? A gente sabe que a gente estuda muito pouco a América Latina e o número, por exemplo, de laboratórios de pesquisa e grupo de estudos voltados para entender a América Latina, quiçá a África e a Ásia, é ridiculamente pequeno. Então, é um instrumento importante, evidentemente. Como o Daniel falou, pequenas conquistas, que são interessantes. Agora, eu só friso que a gente não pode se apaixonar por elas, né? Porque o problema do... Eu estava brincando outro dia desse, eu sempre dou esse exemplo, né? No Brasil, o Brasil moderno, que nasce em 1930, do Brasil moderno até hoje, só 2 presidentes foram eleitos pelo voto direto, conseguiram assumir um mandato, governar, terminar seu período governativo e depois não serem presos ou mortos. Só teve 2, até hoje, que foi Dutra, que ninguém lembra mais, o Eurico Gaspar Dutra, pós-45, e o FHC. Aí, a gente viveu esse período democrático recente e a gente esqueceu da determinação autocrática da burguesia brasileira e do viés golpista da classe dominante. Então, a gente se surpreendeu com o golpe de 2016, porque a gente se apaixonou por aquele momento histórico de que a gente estava conseguindo alguns avanços, algumas políticas públicas importantes e outros retrocessos, inclusive. É sempre bom frisar que esse período recente não foi só de avanços. E aí se apaixonou por um momento, e aí eu sempre acho muito engraçado quando eu vejo o pessoal falando assim, a Globo é golpista, não me diga. O PMDB traiu o governo, sério? É mesmo, sabe? Então, é uma medida importante, só que há um outro problema também, que é ver a escola como uma espécie de panaceia universal. Então, por exemplo, ensinar cultura e história afro-brasileira e africana na escola é muito importante, mas isso sem um processo de democratização da mídia, isso sem uma política de renovação do cinema nacional e promoção e fortalecimento de uma rede pública de produção cultural nacional, isso sem democratizar espaços de cultura, como teatros, museus, etc., etc., inserir todo o debate sobre a dimensão racial da história brasileira e tal, a escola não vai conseguir fazer o milagre, né? Porque, inclusive, os próprios professores vão estar muito despreparados para isso, né? Os próprios professores, por mais boa vontade que tenham, não vão conseguir dar conta disso.
Especialmente friso, nos cursos de História até hoje. As disciplinas de História da África, via de regra, são obrigatórias já, nas universidades do Brasil todo, mas é uma disciplina. Ou, quando muito, como é atualmente na UFPE, é uma disciplina de 90 horas. Mas não dá, do ponto de vista pedagógico, para pressupor que um professor ou uma professora vai estar preparado para trabalhar o tema num currículo de 4 anos e meio, uma disciplina de 90 horas. Fora a escassez no próprio mercado editorial. Esse ano eu lancei um livro como organizador, Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, e aí nesse livro tem vários textos de autores, líderes revolucionários marxistas africanos, lusófonos, né, que escreviam em português. E quando a gente foi pegar esses textos para colocar na coletânea, muitos deles a gente teve que traduzir ou do inglês ou do francês. Então, Amilcar Cabral escrevia em português, mas a gente, para conseguir achar os escritos dele, a gente teve que traduzir do francês. Foi mais fácil achar no francês do que no português, de origem Portugal. Enfim. Então, essa é a dimensão do drama da gente. Então, é sempre, em resumo, para concluir, é sempre pensar na totalidade. E nunca achar que a escola vai ser o redentor universal desses problemas. A escola sozinha ela não vai dar conta de combater o racismo estrutural. Aliás, a escola, nesse sistema, ela vai mitigar aspectos do racismo estrutural. Ela não vai nem sequer combater, inclusive. É um elemento importante a ser frisado. Então, a gente nunca pode perder de vista a totalidade, defender a medida que existe, que é importante, mas também não criar o papel do professor herói, que vai tentar resolver o problema do apagamento da contribuição afro-brasileira na nossa história, porque nem as próprias universidades estão preparando o professor para isso. Mais uma, como vocês observam, a violência contra os professores, né, principalmente das escolas públicas, tanto dos alunos, quanto também a violência institucional da sociedade, de não pagar bons salários, das más condições de trabalho do professor. O que poderia mudar se o professor fosse valorizado no Brasil de fato? Então, tem um aspecto importante. Daniel citou a baixa popularidade de Bolsonaro em Recife, né? Pernambuco, de maneira geral. Só que tem uma coisa que eu sempre friso, a gente está aqui em São Paulo. Existe uma lenda que circula muito pelo resto do Brasil, que o Nordeste está melhor, porque no Nordeste não tem governador bolsonarista. Atenção! Isso é uma lenda. Pernambuco, por exemplo, faz quase 10 anos que não é feito concurso para professor da área de humanos. O número de professores contratados já supera o número de professores concursados. Isso. Pernambuco também tem uma dimensão que tem um sistema dual de escolas integrais e escolas não integrais. Os professores de escola integral são submetidos a várias práticas antissindicalistas, antigreve, e dentro do próprio sistema público, numa escola integral, você tem um padrão de ensino e qualidade, e da escola não integral, você tem outra. Então, além da desigualdade em si, própria do acesso à educação, dentro do próprio sistema público, você tem uma estrutura dual. E vários outros absurdos. Assim como eu estava dando aula na Bahia, como eu falei, e o governo da Bahia, do Rui Costa, está com um processo de expansão das escolas militares absurdo, e práticas também antissindicais absurdas, e uma fixação quase sexual no IDEB, né? Que é outra coisa. Quando se vê falando muito da educação só a partir do índice do IDEB, desconfie. Muito. Porque na minha escola, por exemplo, a gente sofreu uma pressão institucional gigantesca para garantir um certo ensino formal que garantisse a elevação do índice do IDEB da escola, e debate sobre qualidade do ensino, sobre aprendizado, sobre os problemas dos alunos. Zero. É uma política institucional voltada para fazer índice, vou aumentar o índice como se isso fosse. Tanto que, você citou a Tabata Amaral, eu estava vendo a entrevista dela no Roda Viva, ela cita a educação de Pernambuco como exemplo. Eu falei, menino. Como é? Porque o índice do IDEB de Pernambuco vem crescendo. Então, é a primeira coisa. Os problemas, inclusive, a nível estadual, cada vez mais existem projetos como a Emenda Constitucional 95, sendo aprovados nos estados,
no Nordeste também, que estão congelando a capacidade de investimento público. Já foi aprovado no Piauí, se não me falha a memória, já tem um no Ceará, e que o Ciro Gomes se orgulha disso, é outra coisa engraçada, e em Pernambuco está sendo discutido também. Então, assim, acho que é importante frisar, porque a ofensiva burguesa é para muito além do bolsonarismo. Eu costumo dizer, inclusive, que o bolsonarismo é um fenômeno passageiro. Eu acho que Bolsonaro, por exemplo, não dura muito enquanto figura política até 2022. Mas eu acho que a onda da extrema-direita, a ofensiva, vai para muito além de Bolsonaro e já está formando vários novos líderes, né? Desde os abertamente reacionários como o Witzel e o Luciano Huck, até os fofinhos como o Luciano Huck. Enfim. Mas já respondendo a pergunta, veja, primeira dimensão, eu estudei minha vida toda em escola pública, eu estudei à noite, porque eu sempre trabalhei, e aí eu sempre achei muito engraçado como se olha a escola pública como se fosse uma espécie de ilha. Então eu nasci e cresci na favela da Borborema, que fica no centro de Recife, e aí a gente nasce e cresce numa favela, numa dinâmica de violência onipresente, é socializado em ambientes violentos, objetivamente, e aí quando se chega na escola, se espera que o aluno se comporte de outra maneira, que não a maneira que ele foi socializada. Tem até um conceito que eu conheci através de uma pesquisadora chamada Lorena Freitas, que é má-fé institucional, que o Estado toma como pressuposto que o aluno vai chegar na escola com todos os elementos para ser educável. Então, ele vai chegar disciplinado, ele vai chegar com capacidade de concentração, ele vai chegar com capacidade de abstração minimamente desenvolvida, ele vai chegar com requisitos básicos de educação para se comportar na sala de aula. Então, a escola parte do pressuposto que o aluno vai chegar com isso. Mas, se o processo de socialização e vivência do aluno é outro, como é que a gente faz? Então, a violência no ambiente escolar, e não adianta militarizar as escolas por causa disso, né, porque, acho que eu não falei ainda, eu estava dando aula na escola militar, na Bahia. Né? E aí, eu vi muito bem que quando um aluno quer brigar, ele vai brigar. Quando ele quer mandar o professor para aquele canto, ele manda do mesmo jeito, não tem duas ideias, não. E quando ele quer, inclusive, agredir o professor, ele vai agredir do mesmo jeito. E é até pior, porque tem um bocado de gente armada dentro da escola, né? Que é outra coisa que eu nunca entendi, que era na sala dos professores, que parece caixa de comentário do G1 às vezes, aí eu via colegas falando que não, que aqui a gente está seguro, porque tem vários policiais, né? A gente está seguro num lugar fechado com 20 pessoas armadas dentro. Uma lógica estranha. Então, eu acho que o primeiro elemento é que a gente não pode pensar a escola como uma ilha. A sociedade é violenta. Os níveis de desigualdade, de miséria, de pobreza estão crescendo. Isso agudiza cada vez mais a violência. Isso vai se refletir no ambiente escolar. Sabe? Isso vai acontecer. E não é na escola que a gente vai resolver isso. Acho que foi a Aniele que falou sobre a questão, por exemplo, da merenda, né, de alunos que vão para a escola nas férias, na merenda. Esse ano aconteceu uma situação comigo que foi muito pesada. Eu estava sem receber salário, o salário estava atrasado, e tinha uma aluna minha que ela estava sempre com o olho vermelho. Eu fui conversar com ela, e ela dizia que sentia muita dor no olho e não conseguia enxergar. Basicamente, o olho dela doía, ficando olhando para o quadro, ela estava sendo com o olho vermelho, lacrimejando. Ela tinha um problema de visão, precisava de um óculos, e aí a família dela não tinha dinheiro, objetivamente. Eu também não tinha dinheiro para comprar o óculos, porque eu não estava recebendo salário. E aí eu fiz um postzinho no Facebook, falando da situação, apareceu várias pessoas, doaram dinheiro, a gente comprou óculos, deu óculos para a menina para estudar, ou várias vezes em que eu estava na sala de aula, o aluno estava meio que inquieto ou dormindo. Eu chegava, mas por que está dormindo? O que foi que aconteceu? Não estou com fome. Aí eu pegava dinheiro, mandava o xerife da turma e comprar uma coxinha para o menino comer e continuar a aula, e prestar um pouco mais de atenção, sabe? E a gente não vai conseguir resolver isso dentro da escola. Saiu uma pesquisa recentemente que mostra que metade da população brasileira está vivendo com R$240 por mês. Metade da população brasileira. R$240. Isso não é nem meio salário mínimo. Um quarto, sabe? Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo, que não vai dar para desdobrar muito, eu vou passar a palavra, eu acho que a gente precisa de uma revolução pedagógica muito grande, sabe? É engraçado, porque muito se fala em Paulo Freire, como a gente sabe, Paulo Freire
Paulo Freire é um sujeito ausente na escola brasileira, né? Eu sempre achei muito interessante como eu, por exemplo, poucas vezes tive problemas de indisciplina grave na sala de aula com os estudantes. Mesmo os estudantes conhecidos como alunos problemas. Porque eu consigo entender a lógica do aluno problema, porque eu era um aluno problema, né? Eu era dos que bagunçavam, dos que eram expulsos. E eu consigo pensar práticas pedagógicas dentro dos limites institucionais, que são muito duros, muito visíveis, que a escola me dá, para fazer com que o aluno não me veja com autoridade a ser desafiada. Muito pelo contrário, que ele me veja como um parceiro, como alguém que é muito semelhante a ele, que sabe um pouco mais, mas que vai trocar aqui uma ideia com ele de boa, ao ponto de, fora da escola, a gente possa jogar bola juntos, a gente possa conversar de igual para igual, e não ter aquela barreira de distanciamento. E a gente precisa debater isso, só que, ao mesmo tempo, a escola tem que dar condições para isso, o básico do básico. Na minha escola militar, tinha merenda todo dia, tinha quadra poliesportiva, tinha aula de tênis, tinha até um laboratório de informática lá, meio safado, mas tinha, sabe? Então, assim, coisas que a minha escola do primário não teve. E é justamente isso, a escola, o IDEB é mais alto, não é porque a escola é militar, é porque tem um nível mínimo básico de estrutura, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, a escola ela vai refletir a dinâmica da sociedade. Segunda coisa, a gente precisa pensar pedagogicamente novas práticas, que não dá para, enfim, detalhar o que seriam essas novas práticas. E também precisa dar condições mínimas para os professores estudarem e trabalharem. Por quê? E aí, concluindo. A dimensão do salário é importante, fundamental. A gente precisa de profissionais bem pagos, bem informados. Mas, ao mesmo tempo, a experiência recente das universidades públicas mostrou uma coisa. Nas universidades públicas cresceu o salário, cresceu o número de professores contratados e, ao meu ver, a qualidade do ensino ficou pior, sinceramente. Eu acho que existia um pensamento crítico muito mais forte na universidade nos anos 90, em oposição ao governo FHC, do que existiu no período anterior. Então, a gente tem que defender salários, condições de trabalho fundamentais, só que a gente não pode achar que isso vai fazer com que daí brote, de maneira quase que automática, um pensamento crítico, um vetor emancipatório dos educadores. Não vai. Isso passa, repito, por uma reestruturação radical do nosso sistema de ensino, pesquisa, extensão, nossa concepção de escola, nossa concepção de formação técnica, que é algo que a gente precisa repensar profundamente, porque deu errado. A gente vai defender o que a gente tem hoje, mas, friso, deu muito errado. Obrigada. Eu vou pedir para vocês complementarem, mas para ser um pouquinho mais conciso, por favor. Tá bom. Não, bem rapidamente. Eu acho que a questão, Jones, não é se isso é suficiente ou não é. É que isso é imprescindível. Você tem que ter uma escola que seja uma escola decente. Só para vocês terem uma ideia, só 1% das escolas tem esse padrão de qualidade que eu falei para vocês do custo aluno qualidade. 1% das escolas públicas nacionais. As escolas militares, elas dão bom resultado, inclusive porque elas têm esses insumos e têm muito mais investimento. No dia 9 de outubro de 2017, eu fui chamado para um encontro com o ex-presidente Lula, já tinha me filiado, estava construindo o meu processo de filiação ao PSOL, fui chamado para um encontro com o ex-presidente Lula, estava Wellington Dias, governador do Piauí, Rui Costa, governador da Bahia, e Camilo Santana, governador do Ceará. E eu falei algo que, para mim, é um ponto de princípio. Eu falei, eu acho inaceitável um governador do Partido dos Trabalhadores, como qualquer gestor de qualquer partido de centro-esquerda e de esquerda, acreditar que um policial militar é melhor educador do que um professor. A escola cívico-militar é claramente um ataque à pedagogia. Então, o que a gente defende, que não é oposto ao que você diz, né? É preciso garantir condições de trabalho, condições materiais de trabalho, mas isso, obviamente, é necessário, mas insuficiente. A política pedagógica, inclusive, ela tem que ter um debate aprofundado sobre o Paulo Freire. O Paulo Freire, de fato, é ausente, tem que ter uma recuperação do Anísio Teixeira. Eu acho até que o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, muitas vezes ele é criticado pela postura de alguns dos pioneiros, né? Em relação a outras questões, né? Até mesmo a questão do racismo, que alguns
signatários, de fato, tinham práticas e discursos e posições racistas, o que é inaceitável, mas a ideia que o Anísio Teixeira constrói, que educação não é privilégio, educação é direito, ainda é uma ideia que a gente está distante de consagrar. E eu acho que a gente precisa retomar Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, que, para a minha opinião, ele é um gigante, né? E sobre a questão da violência nas escolas, concordando contigo, a minha experiência de trabalho em escola pública foi no que era considerado o Triângulo da Morte, aqui em São Paulo, que era um termo que a gente não aceitava, que é Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís. E a minha experiência de, por exemplo, exatamente naquilo que você coloca com precisão, né? A escola tanto não é um espaço protegido, como as pessoas acreditam, que a escola é como se a sociedade fosse horrível, você entra na escola e você está num espaço mágico, não funciona assim. Como tráfico de drogas, tive equipe de trabalho ameaçada com arma e tudo mais, e o que de fato funciona, e o que de fato mudava a história do nosso trabalho lá, era quando a gente tinha a capacidade de compreender que o aluno não era o responsável pela indisciplina e pelo fracasso escolar. A teoria pedagógica brasileira conseguiu construir em alguns livros, né, mas especialmente da Maria Helena Pato e do Vitor Henrique Paro, da Maria Helena Pato sobre fracasso escolar, do Vitor Henrique Paro sobre reprovação escolar, ela conseguiu perceber que a política pedagógica do Brasil, até o Paulo Freire ser secretário municipal de educação desse município, na melhor gestão da história da cidade de São Paulo, que foi a gestão Luiz Erundina, hoje até discordo do presidente Lula, ele falou que a Marta Suplicy foi a melhor prefeita da história. Honestamente, a Marta, em muitos aspectos, foi boa. Em muitos aspectos. Eu sou de Pirituba, trabalhava, na época da Marta, no Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim São Luís. Mas a minha rua, no Jaraguá, que é onde eu morava quando era a prefeitura de Erundina, foi asfaltada com a prefeita colocando a mão na massa. É o correto a prefeita colocar a mão na massa e ir lá fazer mutirão para asfaltamento de rua? Não é o correto. O correto seria que a prefeitura tivesse essa estrutura. Mas Erundina, ela fundou a dignidade em diversos bairros. E eu não vou cansar de dizer que a Luiz Erundina foi a melhor prefeita, e o Paulo Freire, como secretário aqui de Educação, e o Paulo Freire, como secretário de Educação, ele fez duas coisas que foram revolucionárias e que não foram continuadas, uma delas, né? A outra foi continuada e foi desconstruída depois. Primeiro, ele começou a afirmar que a responsabilidade dos problemas escolares não era do aluno nem da família. E aí ele faz a política de progressão continuada, que nunca foi implementada como deveria. E o segundo, ele faz um projeto que foi revolucionário, que era o Repensando a Educação, que nas escolas públicas municipais se lecionava em diálogo com o movimento hip-hop. Para quem era da periferia, sabe o quanto que isso foi conscientizador. E nada mais freiriano do que isso, que é trabalhar com a realidade do estudante. O que acontece? As avaliações de larga escala, o IDEB, o PISA, o que eles construíram? Isso está também no nosso artigo, está no meu artigo, no artigo de vários autores do Educação contra a Barbárie. As avaliações de larga escala colocaram a culpa, tirando do professor, isso foi conquista da luta social, colocaram a culpa, aliás, tirando do aluno, colocaram a culpa no professor. O professor hoje é responsabilizado pelo fracasso da escola. Agora, essa é uma parte da história. Eu vou fazer a defesa do meu doutorado dia 29 de outubro agora. E na pesquisa, eu só peguei isso no final, porque, sinceramente, eu não consegui fazer com a dedicação que era preciso, né? Nesse ponto, assim, que é o ponto mais sensível. Mas eu comecei a acompanhar o financiamento da educação de todos os países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Quando eles instituíram o PISA, o Canadá sai de 11% do PIB em educação para 5%, no ano posterior que entra no PISA. Quando eles instituíram o PISA, vários países, além do Canadá, que investiam um pouco menos, também caem o nível de educação. Para que serve o PISA? Para que serve o IDEB? Primeiro, não é qualidade da educação, porque é uma prova, e todo professor sabe que uma prova, quem já aplicou prova sabe disso, uma prova só vai mensurar um pouquinho do que o aluno aprendeu, nunca é o todo. Tanto é que a prova está falando sobre o professor e sobre o aluno, porque até a formulação da prova,
expressa aquilo que o professor trabalha com os alunos e como o professor vê o trabalho do aluno. Segundo, na prática, esses exames e essas avaliações de larga escala têm um objetivo sistêmico fundamental. Concordo totalmente com o Jones, aliás, a primeira vez que eu li isso foi o Chico de Oliveira, num livro que é também da Boitempo, Brasil, uma biografia não autorizada. Ele vai dizer, educação não é mais sistêmica, exatamente o que o Jones falou no começo. Não é interesse do capitalismo formar profissionais por conta da uberização, por conta das novas relações trabalhistas. Para que serve, então, o PISA? Serve para dar a educação mínima que seja sistêmica para a coesão social. Isso eles assumem, inclusive, nos relatórios, no Education at a Glance. Está nas entrelinhas, mas isso está posto. Para dar a educação que é a educação aceitável para o dispêndio do recurso público. Qual é o objetivo deles e qual é a luta central? A luta central de todas as áreas sociais, da nossa, da área da saúde, é a disputa pelo fundo público. Porque se o fundo público não vai para os direitos sociais, para onde ele vai? Para a disputa do mercado financeiro e para a financiarização do capitalismo. Então, a gente precisa ter muito claro que essas avaliações de larga escala elas têm um objetivo sistêmico de determinar o que se ensina, como se ensina e como se mensura a qualidade da educação, que não é qualidade, é a educação que ela não corresponde àquilo que a Constituição Federal determina no artigo 205. Educação no Brasil tem que garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua preparação para o mundo do trabalho, para a vida produtiva. E a educação orientada pelas políticas de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, e o Jones tem razão, do Piauí, de todos os estados brasileiros, só queria dizer que todos os estados, sem exceção, não tem nenhuma política estadual de educação que seja diferente disso. Rio Grande do Norte começa a construir, Maranhão tem muitas coisas positivas, mas pegar o cômputo geral é ruim. Tudo isso, na verdade, toda a política educacional está centrada na ideia de que precisa reduzir o recurso em educação. Por isso que a gente luta tanto por recurso em educação. Na verdade, a gente está querendo dizer o seguinte, o Delfim Neto dizia que o orçamento público, a Constituição Federal não cabe no orçamento público. O que o Delfim Neto, na verdade, está querendo dizer é que o povo não cabe no orçamento público, mas quem faz o orçamento público é o povo, porque o povo no Brasil paga mais imposto do que a elite proporcionalmente. Então, essa contradição que a gente enfrenta quando fala de financiamento da educação. É aí que a gente quer chegar. Nosso tempo está estourando. Vou deixar só a Aniele comentar bem rapidinho. Tá bom. Obrigada. Vou ser breve. Eu estava aqui pensando sobre essa questão da violência, acho que o Jones trouxe muito bem. Não dá para você achar que o estudante vai ser disciplinado quando você cria ele para ser indisciplinado e quando você é violento com ele em todos os âmbitos da sociedade, né? E aí eu estava aqui lembrando um pouco das ocupações e por que isso foi diferente nas ocupações das escolas, né? Foi diferente porque a gente, dentro da ocupação, a gente ressignificou o que é a educação. A gente conseguiu conversar de forma horizontal com todo mundo e entender o que cada um queria, o que cada um queria propor, ouvimos as ideias de todos, e acho que a ocupação ganhou muito nesse novo tipo de escola que a gente criou naquele momento. Foi um período curto, mas foi um período muito importante de ver os diversos rostos que tem dentro da escola, né? E desde os rostos daqueles alunos que são mais nota 10 e tal, e organizadinhos, e dos alunos que são desprezados pela escola, dos alunos ditos problema. Todos eles conseguiram trabalhar de forma horizontal. Por quê? Porque a gente olhou para a educação e falou, peraí, o que a gente quer, aonde que a gente quer chegar, vamos construir isso juntos. E acho que uma das maiores formas de combater a violência dentro da escola é você conversar com esses jovens que estão dentro desse sistema violento e entender deles o que eles entendem por violência, né? E quais as melhores formas de combater essa violência. Porque o jovem que ele é violento, ele não é violento porque ele quer ser violento. Ele é violento porque ele é obrigado a ser violento e porque outros âmbitos da sociedade fizeram esse jovem ser violento, né? E é horrível que os professores tenham que, infelizmente, segurar essa onda, né? E muitos professores são agredidos dentro da escola por segurar essa barra que não deveria ser
do professor, mas acaba sendo porque a gente, infelizmente, não tem psicólogo na escola, a gente não tem assistente social dentro da escola, a gente não tem outros atores que trabalham em outros setores da sociedade para resolver alguns outros problemas que, como eu falei, a família não vai resolver, né? Então, a gente precisa compreender essa violência de forma horizontal, né? Que esse jovem, ele recebe essa violência, e se a violência é a única coisa que ele conhece, é isso que ele vai reproduzir na sociedade. Então, acho que a melhor forma da gente combater a violência dentro da escola é trabalhar essa violência com os jovens que sofrem violência e com os jovens que são violentos, né? Que a gente possa olhar para todos eles, né? Não achar que a gente vai falar sobre violência só porque aconteceu isso ou aquilo dentro da escola e ignorar os outros problemas que esse jovem traz consigo. A gente tem que conseguir trabalhar isso em conjunto. Não que a gente vai conseguir resolver tudo. Como eu falei, a escola não vai resolver todos os problemas, mas a gente tem que apostar em tentar resolver esses problemas dentro do ambiente escolar. Obrigada pela aula que a gente teve hoje. Queria agradecer vocês também. E é isso, gente. Vamos à luta.